Fala, querido amigo, chegamos em mais uma semana de estudos da lição da Escola Sabatina. Eu sou o Carlos Júnior e é com muito prazer que estamos aqui juntos para estudar a lição da Escola Sabatina. Lição número 2, o tema da semana vai ser inquietos e rebeldes. Se existe um ser que é inquieto e rebelde, esse ser é o ser humano, né? Estamos inquietos muitas vezes, né? Não sabemos esperar, não sabemos aguardar, ficamos mexendo o pé. Algumas pessoas, quando estão inquietas, correm para um lado e para o outro, ou falam demais, ou comem algum doce, ou bebem muitas coisas, começa a comer. A inquietude, né, deixa o ser humano diferente daquilo que é normal. E alguns também são muitos rebeldes. A gente vai estudar isso durante toda a semana, e o verso para memorizar está em 1 Coríntios, no capítulo 10, 11, que diz: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Que o apóstolo estava falando para o povo de Israel, referindo à história do antigo Israel. As experiências negativas foram escritas e estão na Bíblia hoje para servir de exemplo para nós hoje, que somos a geração que iremos ver Jesus voltar. Iremos estudar esse tema mais na frente durante essa lição. Mas eu queria destacar uma questão de inquietude também nos animais. Cientistas já determinaram que os animais são capazes de detectar a primeira onda de tremor secundária. Isso mesmo. Eles conseguem sentir, ele tem um ouvido, uma audição apurada, então eles conseguem ouvir ondas de pressões que estão a quilômetros de distância. Ouvem muito mais do que o próprio ser humano. E os elefantes percebem ondas sonoras de baixa frequência e vibrações a partir de tremores de pequenas proporções que o ser humano não consegue detectar. E quando o terremoto está para acontecer, eles ficam inquietos. Alguns têm até convulsões, uns choram, uns ficam tremendo. E o ser humano fica analisando esses animais e nota que tem algo diferente com esses animais. Acontece o terremoto e outros acidentes aí na natureza, nos quais deixam inquietos os animais. Falando de inquietude, é o que a semana vai falar, veremos exemplos de uma estranha inquietação provocada não por desastres naturais ou iminentes, mas pela pecaminosidade dos seres humanos que não se apoiaram no que Cristo oferece a todos os que vão a Ele em fé e obediência. Resumindo toda a história, o pecado nos deixa inquietos e destrói o original da criação de Deus. Então, se nós somos rebeldes hoje, somos inquietos, isso tudo é por conta do pecado. O pecado nos deixa assim, inquietos, rebeldes contra o próprio Deus. Mas que Deus venha ter misericórdia de nós e que nessa semana a gente possa se tornar pessoas tranquilas e obedientes no Senhor. Essa é a lição de hoje. Deus te abençoe. Compartilhe com seus amigos. Se inscreve no canal. Esse é meu desejo e minha oração. Fique na paz. Fala, queridos! No domingo 4 de julho, estudamos o tema Inquietos em um Deserto. Voltando lá para o povo de Israel, a gente sabe que Deus libertou o povo de Israel. Estava escravizado, estava cativo pelos egípcios, né, nas garras de Faraó. Apesar de trabalhar duro, eles comiam bem, né? E o sonho de todo o povo de Israel era ser liberto daquele cativeiro egípcio e para a terra no qual Deus havia prometido, que era a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. E ali eles iriam construir casas, iam viver tranquilos, livre de toda escravidão. Era um sonho, uma libertação do Egito. E essa libertação aconteceu e foi um prazer imenso para o povo de Israel ser liberto. Deus o libertou da mão de Faraó. Só que acontece é que o povo ficou inquieto no deserto. E a inquietude desse povo é impressionante. A gente vai ler em Números, no capítulo 11, do versículo de 1 a 5, do que os israelitas estavam reclamando. Bom, Deus ele guardava aquele povo dos perigos do deserto, do frio, do calor, e também alimentava eles. Interessante que todos os dias caía maná do céu, o alimento espiritual. Deus estava provendo alimento em meio ao deserto, provendo água em meio ao deserto.
O povo não morria de fome, o povo não morria de doenças, nem picadas de animais, muito menos de sede, porque Deus estava provendo todas essas coisas. Só que com o passar de 2 anos aproximadamente, o povo começou a murmurar. Aquele maná, aquele alimento que caía do céu, e eles colhiam, que faziam bolos, que faziam massas, não estava tendo mais aquele gosto especial, sabe? E eles começaram a reclamar de Deus e pedindo que pudesse voltar até para o Egito, porque estava com saudade das carnes, dos legumes que ali eles comiam, dos peixes, das frutas e verduras. Eles recusaram o maná e estavam pensando no alimento lá do Egito. O interessante é que eles estavam pensando nas coisas boas, por exemplo, a carne, o alimento, mas estavam esquecendo da escravidão. Veja como é ingrato o ser humano, não? Eles preferiam, quem sabe, ficar sendo escravos, sofrendo na mão do faraó, mas comendo a comida boa, comendo uma carne bacana, um peixe, legumes, do que estar no deserto livre, à vontade, servindo a Deus, tendo a proteção de Deus, a justiça de Deus estava sobre eles, mas comendo o maná. Note que o ser humano parece que gosta de sofrer, e eles queriam sofrer mais, mas Deus é tão amoroso e misericordioso que sempre quer o bem para os seus filhos. Essa reclamação irritou o coração de Deus. E essa reclamação chegou até Moisés. E Moisés ouviu o que o povo pedia: eu quero carne, eu quero a comida do Egito, eu estou farto desse maná que cai do céu. E aí Moisés fala com Deus. E Deus providencia tudo isso. Deus responde. E responde furioso com esse povo que era ingrato, que não deixava Deus tomar conta da vida deles, cuidar deles. Eles estavam mais preocupados com o alimento. Eles estavam tão inquietos, queridos, que precisavam culpar alguém. Precisavam botar a culpa em alguém. E aí eles escolheram a alimentação. Eles não estavam com saudade da carne, na verdade. Eles estavam murmurando contra Deus, agredindo a Deus, desconsiderando todo o cuidado que Deus havia feito por eles. Era muito notório os milagres que aconteciam diariamente, Deus cuidando do seu povo. E eles não sabiam mais o que reclamar, eles estavam inquietos ali naquele deserto e disseram que queriam a comida do deserto, queriam carne. E com tanto esse clamor e com todo esse chororô, Deus acaba ouvindo o clamor do povo, chama Moisés e diz: eu vou dar aquilo que eles querem. E Deus enviou também mais um milagre, mandou ali codornizes, um tipo de ave amarelada, e eles puderam também se saciar e matar a sua fome e o seu desejo. Na verdade, eles não tinham fome, né? Era mais desejo. E Deus ali ficou triste com o povo de Israel por não confiar no seu trabalho, por não confiar e não ter fé no Deus que tudo pode fazer e supre as suas necessidades. Então, às vezes, estamos em situações difíceis da vida e aí caímos nesse mesmo erro de inquietude. Não sabemos como agir e apenas reclamamos. Não olhamos mais além. Os israelitas olharam para trás e esqueceram de todo jugo e de toda a servidão ali no Egito. Pensaram nas coisas boas que agradavam ao seu paladar, mas esqueceram da coisa mais principal, que era a libertação física e espiritual. Libertação qual e só Deus pode fazer pela humanidade. Um abraço forte para você. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, segue a gente no Instagram e até mais em 1 minuto da lição. Fala, querido amigo, tudo bem com vocês? Graça e paz, Carlos Júnior na área para estudar com você mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nessa segunda-feira, dia 5 de julho, a gente vai estudar o tema É Contagioso. O que é contagioso, Carlos? Aquilo que a gente estudou ontem, né? Falando sobre a inquietação. As pessoas que estão inquietas aborrecem um ao outro e isso é contagioso. É tão ruim andar com pessoas negativas, né? Parece que aquela coisa negativa atrai outras coisas negativas. Pessoas que são pessimistas também. É tão ruim estar do lado dessas pessoas. Incomoda a gente quer sorrir, a pessoa está triste, a pessoa está pisando no seu pé, está murmurando. É chato demais andar com pessoas dessa forma, infelizmente.
E Moisés estava liderando o povo de Israel. O fardo estava pesado porque tinha muita gente no deserto. E esse povo murmurando deixou Moisés louco. E a gente viu em Números capítulo 11 que Deus disse: Moisés, separa aí 70 líderes para organizar toda essa bagunça que está no meio de Israel, para que os problemas não venham direto para você, mas se espalhem nas lideranças. E Moisés ficou tranquilo. Só que na lição de hoje fala sobre um contágio. E esse contágio não veio do âmbito externo, e sim do meio da família de Moisés. É impressionante que às vezes você está tendo sucesso e você pensa que as pessoas de fora, os seus inimigos, é que vão criticar você, os seus inimigos é que vão torcer contra você. Ok, mas quando isso acontece dentro da sua própria família, quando é o seu pai que não gosta de você, quando é seu irmão, sua mãe, um parente íntimo seu que é contra as suas vontades, que parece não torcer ao seu favor. Isso entristece cada vez mais o nosso coração. Na verdade, isso acontece com a gente. Aconteceu com o profeta Moisés. Os seus dois irmãos, Miriam e Arão, estavam preocupados, perturbados no seu espírito. Por quê? Porque Moisés arrumou uma esposa, a Zípora, que era filha de Jetro. A Bíblia fala que ela era cuxita. Cuxita era um povo de pele escura, né? Cuxita também era o nome da pessoa que morava na terra de Cuxi, no termo hebraico da palavra Etiópia, quer dizer Cuxita. E aí ele casou com Zípora, e Miriam e Arão começaram a murmurar, falando da esposa de Moisés. Mas na verdade, tinha algo por trás de tudo isso. O que incomodava Miriam, que foi ela que iniciou essa conversa, essa fofoca, o que incomodava era que Deus falava apenas com Moisés, face a face, boca a boca, e ela ficava questionando: por que Deus não fala conosco também? Só existe um profeta que é Moisés nessa terra? Deus havia escolhido Moisés porque Moisés era o homem mais manso dessa terra, nunca teve homem igual a Moisés, nunca haverá também. Isso irritou o coração de Deus também. Deus ficou muito chateado com Miriam e Arão. E ao saber disso, chamou os três para uma conversa. Imagine que conversa, hein? Deus chamando na grande para dar um sermão em Miriam, em Arão e também em Moisés. E a gente encontra em Números, no capítulo 12, versículo 4, Deus chamando Moisés, Arão e Miriam para sair à tenda da congregação. E no versículo 5, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão, Miriam, e eles se apresentaram. E Deus disse: ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com eles em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então Deus explicou para Miriam e para Arão: para de murmurar, porque se existem profetas eu falo por meio deles com sonhos e com visões. Mas com Moisés eu falo diferente. Qual é o problema nisso? Moisés é um homem fiel em toda a minha casa. E falando nisso, Deus castigou Miriam com lepra. E após esse castigo, o que nos chama a atenção é que Arão, o seu irmão, que também estava falando mal de Moisés, ele começa a interceder pela sua própria irmã, clamando a Deus para que Deus não mate ela, para que ela se livre dessa lepra, dessa doença terrível. E isso também incomoda o coração de Moisés, que clama ao Senhor para livrar a sua irmã dessa morte e dessa enfermidade. E Deus fala, responde a Moisés: Moisés, vai ser 7 dias. Isso é o normal. 7 dias ela vai ficar com lepra para aprender a lição, e todos aprenderem a lição também, que não deve falar do seu líder, não deve falar de Deus, porque quando você atinge um líder, você está atingindo diretamente ao próprio Deus. E aí o castigo de Miriam era ficar com a lepra durante 7 dias. O interessante é que Arão e Moisés intercederam por sua irmã quando ela mais precisava. Ela poderia ter recebido pedradas, poderia ter sido julgada, mas Arão reconheceu que ele também havia falhado junto com sua irmã e pediu misericórdia, intercedeu por ela. Moisés estava com a orelha coçando de tanta fofoca, de tanto falar mal dele. Mesmo assim, ele se compadeceu da sua irmã e intercedeu também por ela por meio de oração. Essa lição, irmãos, nos revela que Moisés de fato era um homem de Deus. Era um homem que não guardava mágoas. Hoje,
Que nós possamos aprender essa lição. Não vale a pena fazer o mal. Não vale a pena falar mal do seu irmão, do seu líder. Deus não se agrada disso. E outro ponto importante também, interceda pelos seus amigos, pelos seus familiares e também pelos seus inimigos. Isso é o mandamento divino. Que Deus nos ajude e transforme o nosso coração e que eu e você possamos buscar a Deus dia após dia até a volta do seu Filho Jesus. Um abraço, fique na paz, esse é meu desejo e minha oração. Graça e paz, amigos. Seja bem-vindo a mais um estudo diário da lição da Escola Sabatina. O que é que você está achando desse estudo semanal aqui em nosso canal? Se você está gostando, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero ler também a sua opinião a respeito dos nossos estudos. Nesta terça-feira, dia 6 de julho, o tema Inquietação leva à rebelião. Vamos comentar hoje um pouco da história do povo de Israel indo para a terra de Canaã. O povo estava espiando ali a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido que daria ao povo de Israel. E a gente vai notar em Números, no capítulo 13, do versículo 27 até o 33, o relatório dos espias que foram para a terra de Canaã espiar, e Deus ordenou que eles olhassem tudo, o fruto, a terra, as pessoas que ali viviam, e no longo de 40 dias essas pessoas fizeram um grande relatório. E no capítulo de hoje a gente vê a entrega desse relatório. O povo estava todo reunido, pronto para saber como era essa terra prometida, a terra que Deus daria, a terra que manava leite e mel, que tinha vários frutos, uma campina verde com vários animais. E todo mundo concentrado para ouvir o que aqueles 12 homens iriam falar que tinham visto. Aqueles 12 espias eram o olho, era o ouvido, era a mão daquele grande povo de Israel. Tudo que eles falassem, com certeza o povo iria acreditar. E eles começam elogiando a terra. Ele fala que tem muitas frutas, tudo que planta dá naquele local. Imagine como o povo reagiu diante de tanta coisa boa que existia naquela terra. Imagina as pessoas fazendo as malas e dizendo: vamos logo para essa terra, que realmente essa terra é o céu aqui. Mas depois desse relatório extenso de tantos elogios, a história muda. Esses espias começam a mostrar as dificuldades e os problemas que eles iriam enfrentar se fosse adiante nessa terra. Havia gigantes, haviam pessoas mais naquela terra, e eles acabaram colocando os problemas acima da vontade de Deus. Os problemas e as dificuldades começaram a ganhar voz mais alta em seus discursos, o que fez o povo de Israel a começar a mudar os seus pensamentos. Ao invés de eles quererem entrar na terra de Canaã, eles começaram a desejar a não entrar mais ali. E mais, desejaram voltar para o Egito. O Egito não é lugar de cristão, o Egito não é lugar do servo de Deus, mas o povo queria voltar. Depois desse longo discurso, aparece em cena Josué e Caleb, que também estavam no meio daqueles 12 espias. E diz o versículo 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A certeza de Caleb, de Josué e de Moisés de entrar na terra prometida não estava no exército que ele possuía, mas no poder de Deus e na promessa de Deus. Que hoje, ao começar esse dia, ao começar essa semana, você não possa focar nos problemas e nas dificuldades que vão surgir ou estão surgindo. Foque na promessa de Deus. Foque de que você não está sozinho. Foque em quem está lutando, não é você, mas é Deus que luta por você. A história continua, o povo não aceita os conselhos de Josué, de Caleb e nem de Moisés. E ao invés de aceitar os conselhos, eles desejam um novo capitão, um novo líder, e desejam de fato voltar para o Egito. E as coisas não ficam por aí. Insatisfeitos, eles desejam até matar os seus líderes à pedrada. Note que a inquietação leva à rebelião.
e a rebelião leva à morte. Deus não se agradou disso, mas isso é história para o próximo dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e aumente a sua fé cada vez mais nele. E que toda a sua confiança não possa estar em homens aqui da terra, mas somente no nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Graça e paz, amigos. Aqui na quarta-feira, dia 7 de julho, nós temos o tema intercessor. Alguém que intercede por nós, que intercede pelo povo. Esse era o papel do líder Moisés. Moisés não estava só para dar ordens, mas também estava defendendo o seu povo também, junto a Deus. Estava fazendo um papel de intercessão. Por quê? Como a gente estudou aqui no dia anterior, o povo estava rebelado contra Deus, contra a liderança de Moisés. Estava decidido a comer carne, decidido a voltar para o Egito, não queria ficar mais sob o domínio de Deus. E isso deixou Deus muito triste. Se a gente for ler Números 14 e o versículo 11 e 12, a gente vai ver que Deus falou para Moisés: até quando esse povo vai ficar me provocando e não vai crer em mim? Já fiz tantos sinais e esse povo não me reconhece como o próprio Deus. A solução de Deus era castigar aquele povo, ia ferir o povo, ia dar a Moisés um novo povo, um povo muito maior e um povo muito mais forte. Eu anotei essas duas palavras aqui, maior e forte. São termos muito poderosos, não é? Todo mundo quer ser o maior, todo mundo quer ser o mais forte. E Deus prometeu dar uma nação a Moisés diferente daquela que ele iria destruir. Uma nação que fosse mais forte e muito mais numerosa. Ouvindo tudo isso, nos chama a atenção da reação de Moisés. Moisés, ele pediu misericórdia a Deus. A gente vai encontrar isso no capítulo 14 de Números, do versículo 13 até o 19. No versículo 17, Moisés diz: roga a Deus, Senhor, é longânimo, tu és misericordioso, tu que perdoas a iniquidade e transgressão, por favor, perdoa esse povo também. O interessante é que Moisés disse que Deus já estava perdoando o povo e agindo com misericórdia desde o Egito, da retirada do Egito. Por que Deus iria destruir esse povo agora? Foi esse o argumento de Moisés para Deus. E disse: olha, as outras nações já conhecem o teu nome por meio desse povo pecador, e o Senhor perdoa os seus pecados. Por favor, não destrua esse povo. Deus, ele ouviu o clamor de Moisés, a intercessão de Moisés e perdoou os pecados daquele povo. Mas note, Deus ele perdoa os pecados, porém não as consequências. Nós, como pecadores, temos que sermos responsáveis pelas nossas consequências, por nossas escolhas. Então devemos ter muito cuidado naquilo que decidimos, porque toda decisão ela vai ter uma consequência. Que Deus nos ajude a termos misericórdia pelo nosso próximo, a interceder pelo nosso próximo e também fazer as escolhas corretas, porque das consequências, por enquanto, Deus não vai nos livrar, enquanto vida tivermos aqui nesse mundo de pecado. Falando um pouco de intercessão, é o mesmo papel que Jesus faz por mim e por você hoje nos céus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê a gente como um pecador miserável. Por meio dos nossos pecados, nós merecemos a morte. Mas aí entra Jesus em cena e diz assim: Senhor Deus, não destrua aquele homem, não destrua esse povo miserável, Senhor. Tem misericórdia porque eu morri por eles. E aí Deus perdoa os nossos pecados por meio de Jesus Cristo. Por isso é tão importante nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Porque hoje Ele está no céu, no santuário celeste, intercedendo por mim e por você, perdoando os pecados daqueles que vão até Jesus, pedindo misericórdia e perdão. Então hoje, você já visitou Jesus? Já pediu perdão a Ele pelos seus pecados, pelos seus erros? Não fique com medo. Ele já morreu por você. Ele já perdoou os seus pecados. Viva uma nova vida ao lado de Jesus Cristo. Ele que vai te dar forças para continuar essa jornada até a Canaã, não a terrestre, mas a Canaã celestial. Que Deus te abençoe. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Então aqui na quinta-feira, dia 8 de julho, temos um tema fé versus presunção. O cristão ele deve andar na fé, queridos. A presunção
É um ato de presumir, você presume algo, uma ideia antecipada, você tira suas próprias conclusões. A diferença de fé e presunção é que com a fé você confia em Deus e com a presunção você tira Deus do jogo e coloca a sua própria opinião, coloca a sua própria força. Na continuidade da história, em Números no capítulo 14, versículo 39 a 45, a gente vai ver como foi que o povo de Deus reagiu ao juízo de Deus. A gente estudou na semana que os espias olharam a Canaã, disseram que era uma terra boa, mas disseram que era muito difícil obter aquela terra. Era quase que impossível, devido aos gigantes, às fortalezas que existiam naquela cidade. Eles almejaram voltar para o Egito, viver na escravidão, comer da comida do Egito, do que servir a Deus. Pediram até um novo líder, um novo capitão. Rejeitaram Moisés, Arão, rejeitaram o próprio Deus. Deus, ouvindo tudo isso, ficou muito triste e disse: nenhum de vocês irá entrar na terra de Canaã. Só vai entrar Josué e Calebe, pois eles tiveram fé em mim. Então só os filhos daquela população imensa que estava no Egito iriam herdar a Canaã que Deus estava preparando, como forma de castigo. Eles ficaram ali 40 anos no deserto, até que cada um daqueles homens e mulheres morressem ali no deserto e seus filhos pudessem herdar a Canaã. O interessante é que Deus disse tudo isso, Moisés passou para o povo essa ordem, dizendo que ninguém deveria mais subir a Canaã, mas permanecesse ali no deserto. Ouvindo essas palavras, é de admirar que o povo, ele não deu mais crédito a Moisés e muito menos a Deus. Eles reconheceram que estavam em pecado, estavam em erro, porém a sua presunção foi a seguinte: nós vamos subir e vamos invadir a Canaã e vamos sair vencedores. Algo totalmente contrário à palavra de Deus. Deus disse: vocês não vão subir, vocês não vão entrar. E Moisés afirmou isso, dizendo assim: olha, vocês não devem ir, porque Deus não está com vocês. Deus o perdoou, porém a ordem é que vocês não subam para Canaã. A arca de Deus vai ficar aqui. Se vocês forem, vocês irão morrer. E para nossa tristeza, os homens decidiram fazer a sua própria vontade e presumiram que iriam vencer. Foram para Canaã, invadiram, porém lá eles morreram, assim como a palavra de Deus o havia alertado. Queridos, que isso possa servir de exemplo para mim e para você, para que possamos andar não de acordo com as nossas próprias escolhas, mas com as escolhas de Deus. Devemos ter fé em Deus e confiar que Ele está batalhando por nós, que Ele está lutando por nós. A fé os teria levado adiante, dando-lhes confiança em Deus para a vitória. A presunção os levou à frente, fazendo com que confiassem em suas próprias habilidades para cumprir a tarefa, e foram totalmente derrotados. A fé confia em Deus, apega-se à sua palavra e avança para a vitória. A presunção confia no impulso humano, substitui a fé pelos sentimentos e julgamentos humanos e avança para a derrota. Que você hoje possamos vencer, e para vencer temos que estar com Cristo Jesus. Forte abraço para você, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta, deixe seu comentário, se inscreva também no nosso canal. Isso vai nos ajudar cada vez mais a contribuir para o avanço da obra de Deus aqui nessa terra. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Então chegamos na sexta-feira, o finalzinho da nossa lição da Escola Sabatina. Foi bom, não foi? Estudar a lição dessa semana, a lição número 2, que teve o tema Inquietos e Rebeldes. O verso memorizado diz: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 Coríntios 10, versículo 11. Um abraço aqui para o Israel Vieira, para a Marilene, a Eliane, o Marinaldo, Nivânia e Dona Senhorinha, que participaram com a gente durante toda a semana, deixando aquele comentário em nossos vídeos. Você que é novo no nosso canal, se inscreve no nosso canal, você vai ter conteúdo como esse diariamente também, tá bom? Bom, eu quero aqui fazer um resumo breve da lição na sexta-feira, contando uma história fascinante de um rei muito dedicado, que ficou perturbado com a ingratidão de sua corte.
Ele teve a ideia de preparar um grande banquete para todos. E quando o rei e seus convidados estavam todos assentados, um mendigo arrastou-se para o salão, sentou-se à mesa, fartou-se da comida e, sem dizer uma única palavra, ele saiu da sala. Os convidados ficaram furiosos e pediram permissão para agarrar o miserável e arrancar até os seus membros por causa de sua ingratidão. O rei respondeu: esse mendigo fez uma única vez a um rei terrestre o que cada um de vocês faz 3 vezes por dia a Deus. Vocês se sentam à mesa e comem até ficarem satisfeitos e depois vão embora sem reconhecer a Deus ou expressar uma palavra de agradecimento para Ele. Essa história, amigo, lembra muito o problema de Israel. A ingratidão está no centro da lição desta semana. Quando esquecemos o que Deus fez por nós no passado, faz por nós no presente e fará por nós no futuro, o resultado natural é o descontentamento. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe você, a sua família, para que te dê um coração grato a Ele. Olhe para trás, olhe para o hoje e tenha certeza que o amanhã também Deus vai estar cuidando de você. Confie nele, que o mais Ele fará. Um forte abraço para você, querido ouvinte, querido inscrito nesse canal. Meu muito obrigado, que Deus continue te abençoando e vamos lá para mais uma semana de estudos, se assim Deus permitir. Não esquece de deixar aquele teu like, o teu comentário e também a inscrição aqui em nosso canal. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Tchau, tchau.